vídeo passado na passada terça-feira, eu falei sobre a revolução e como ela... A palavra em si significa uma volta ao mesmo ponto, não é? E fiz a associação entre esse significado original, que era da astronomia, e a revolução no sentido social e político, que na realidade pretende também isso, pretende voltar a um certo ponto da história. Isto vem de uma ideia, daquela ideia da Idade Dourada, né? Da Era Dourada, de que houve um tempo em que os seres humanos eram perfeitos, eram maravilhosos, lindos, beltos e faziam tudo bem, não havia erros, não havia nada, era uma coisa incrível. Então, a partir desta crença, desta imagem, da qual não existem provas possíveis, né? Este pessoal sente-se no direito de violar toda a ordem. E é interessante isto, o professor Olavo, quando fala da mentalidade revolucionária, um dos pontos que caracteriza a mentalidade revolucionária é o facto dela julgar o presente em função de um futuro hipotético. Portanto, ela cria uma imagem de um futuro perfeito e é com base nessa imagem futura que não existe que ela julga o presente e que ela interfere no presente. Eu acho que isto é uma descrição muito acertada. Mas podemos juntar a isso também um passado, porque essa imagem do futuro, ela é baseada num passado hipotético também. Ela nasce dessa ideia de que, algures no tempo, no passado, existiu essa era dourada. E se nós formos ver, por exemplo, as obras dos marxistas originais, não é? Principalmente do Engels, ele recria a história da humanidade dessa maneira. Né? De antes é que era bom e agora é uma merda, então nós temos é que voltar a ser como de antes. Esta é basicamente uma das ideias que fundamenta o materialismo histórico marxista, né? E claro que a questão é, mas quem disse que, primeiro, que isso existiu, segundo, que era melhor que agora, terceiro, que deve ser isso que deve ser no futuro? Nós não temos as respostas a essas perguntas. Isto para mim, né, entender estas coisas para mim, mostra que a revolução, na verdade, é um retrocesso. Não é progresso, é retrocesso. Por mais que digam que é progresso e que é libertação e que é... Unicórnios, cor-de-rosa, às bolinhas. É um retrocesso, se formos a analisar. Quem disse que é para voltar ao passado? O conservadorismo tem a coisa boa de querer conservar aquilo que é basilar. Ou seja, tem que ir ao passado e tem que preservar coisas do passado, mas não é para ficar cristalizado, é para progredir. O propósito do conservadorismo é o progresso, na realidade. Não é voltar atrás. Se Deus quisesse que tudo isto fosse para voltar ao princípio, ele tinha ficado quieto, né? Não tinha criado nada, porque ele estava lá muito bem, certo? Eu penso que Deus não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma carência, mas Deus criou o tempo e criou criaturas que vivem no tempo. Nós, a nossa realidade, o nosso universo, é a manifestação do finito e do transitório, mas nós temos um potencial eterno. Mas nós nascemos no tempo, então nós vimos a existência no tempo. Então, para nós, um voltar ao princípio é voltar à inexistência, porque a única coisa que existe desde o princípio é Deus. Ele existe além do princípio. Ele é o princípio. Mas para nós, voltar ao princípio seria retroceder até à inexistência. Então, para nós, andar para a frente é andar para a existência, é andar para a eternidade, para a realidade com R grande. E é com base nisto que existe a noção de progresso humano. Mas esta noção de progresso tem que ter um referencial, que não é uma coisa matemática, não é? E não é uma coisa clara, não é? Para nós não é uma coisa clara, não é? Nós temos que descobrir isso, é uma coisa que nós vamos desvendando ao longo da nossa existência. A revolução que nós conhecemos, ela apropria-se da palavra progresso e estampa nela a sua imagem de perfeição. Portanto, ela diz-nos o que é o progresso. Só que, como vimos no vídeo anterior, o que ela define como progresso acaba por ser retrocesso porque nos leva ao primitivismo. Porquê é que as pessoas aceitam isto? Porque o que normalmente estas pautas avançam, ou onde é que toca, onde é que atrai, não é? São coisas sedutoras, porque mexem com as nossas paixões mais básicas. E é nesse aspecto que a revolução tenta, literalmente, enviar os homens para a infância. Para um tempo em que eles só tinham um instinto e não eram socializados e não tinham a consciência moral que lhes permite trabalhar o autodomínio.